Gazini, 31 de dezembro de 2025. Eu recebi dois links já há algumas 2 semanas no máximo, da Ana Basaglia, com esses dois links que eu estou mostrando, que eu vou mostrar agora. Um deles é esse, só um instante, que um resumo aqui de uma matéria, de uma reportagem no jornal The Guardian. Apanhadão, é um apanhadão da semana. Eles fizeram vários temas, mas o primeiro aqui é os zines como resistência nos Estados Unidos. Então vamos lá. Depois eu vou passar para esse outro aqui, que está em inglês, mas eu já pedi para fazer a tradução em português para ser mais rápido. Vamos lá. Os zines são publicações artesanais independentes e estão vivendo um forte momento de ressurgimento nos Estados Unidos, especialmente entre os jovens. De acordo com a reportagem do The Guardian, esse formato está sendo usado como forma de resistência e organização política frente a temas como operações de imigração e a atual conjuntura política, oferecendo informação prática de forma acessível e fora do alcance de algoritmos e censura das redes sociais. Essas publicações criam espaços seguros para a expressão, especialmente as comunidades marginalizadas, promovendo ação ou ações tangíveis. O texto do jornal britânico destaca que oficinas e festas de dobradura, essa foi a festas de dobradura seria quando você faz fanzines, muitos deles são minizines, né, que requerem dobraduras. Transformaram a criação em um ato terapêutico, permitindo que pessoas enfrentem a sensação de impotência a partir de uma criação artística. E aí tem outras matérias sobre livro de colorir e tal, mas eu vou ficar focado aqui no de fanzine. Então a gente vai para a matéria do jornal The Guardian, que é Genzine, Do-It-Yourself Publications Find New Life as a Form of Resistance Against Trump. E aí, traduzindo, vamos lá. Publicações do tipo Faça Você Mesmo, né? Genzine, encontram nova vida como forma de resistência contra Trump. Os zines ressurgiram à medida que as comunidades buscam compartilhar informações sobre tudo, desde batidas de imigração até eleições locais. E aí, aqui é uma matéria um pouco grande, eu não vou lê-la toda, eu vou deixar o link para vocês, né? No final dela, depois tem um pouco aqui um resumo sobre o jornal The Guardian, mas ela termina aqui, nesse último parágrafo. Então eu vou mostrar alguns trechos, depois com o link vocês vão lendo, está em inglês, na matéria original, vocês podem pedir para o Google Tradutor fazer isso. Eles falam aqui que numa tarde nublada de sábado, essa matéria aqui é de 10 de dezembro de 2025, tá? Então já tem algumas semanas, mas ainda é do mês, terminando o ano agora, né? Numa tarde nublada de sábado, a Biblioteca Pública Central de Los Angeles fervilhava com quase 100 pessoas fazendo zines. E aí eles explicam, né? Pequenas revistas artesanais feitas com uma única folha de papel, havia dobraduras risadas, ajuda com os cortes. E aí os títulos dos zines, Narcan 101, Palestina Livre e Um Zine Americano, repletos de ilustrações e dicas, enfileiravam-se numa mesa do corredor. Isso pode soar como uma cena dos anos 80 e 90, quando os fanzines eram populares como uma forma de expressão contracultural. Mas essa oficina que eles estão relatando é na Los Angeles de agora, contemporânea, onde as batidas da imigração e as ameaças federais deixaram os moradores inquietos e assustados. E aí os zines ressurgiram nos últimos meses lá, né, especificamente que eles estão falando, à medida que as comunidades buscam compartilhar informações, como se proteger mutuamente do ICE, né, que é o Serviço de Imigração e Alfândega, ou como resistir ao governo Trump fora dos protestos do movimento No Kings. E aí, essa semana, tem um outro link aqui, que é o 404 Media, eu cliquei nele para ver. Ele basicamente é um website independente, uma espécie de website mídia jornalística independente com jornalistas, feito por jornalistas humanos, não robôs, nem inteligência artificial. E aí a audiência pretendida são as pessoas reais, né? Não robôs ou algoritmos. E aí eles
tem aqui, eu não cheguei a ler essa matéria também, mas o link leva a isso, mas vamos voltar lá. Tudo isso vocês podem acessar via links que eu vou deixar na descrição deste vídeo do Gazini, né? Então, vamos pulando aqui para ir mais rápido um pouco. Criadores entusiastas de zines dizem que as pessoas estão voltando a usar caneta e papel devido à censura nas redes sociais. Isso é interessante, já que tem, né, os algoritmos, tem uma série de questões que privam ou que censuram, que cortam aquilo que é falado nas redes sociais, né? Claro, desde os palavrões ou palavras-chave, né? Mas não só isso, dependendo de quem está detendo esse poder da mídia, né, os bots podem estar configurados para bloquear até manifestações, né, políticas. Então, assim, devido à censura, a vigilância, a divulgação de informações e a suposta supressão de certos tópicos por algoritmos. E aí você tem alguns zines aqui criados, o Ruiz de Zohran Mamdani, How to Report ICE, então vocês estão vendo aqui alguns, né? Há uma liberdade que as pessoas anseiam porque se sentem tão limitadas, vigiadas e francamente ameaçadas em tantas outras esferas, disse Mariam Kaba, cofundadora do Black Zine Fair, no Brooklyn. Eu vou abrir aqui, eu já devo ter mostrado essa página, não, essa eu ainda não tinha visto. Essa eu ainda não vi, que é o Black Zine Fair, que é bem interessante também. Então já estamos aqui conhecendo mais algumas, né? Vamos voltar para lá. Que produz zines desde a década de 80. Você pode imprimir barato, copiar, transformar em algo e depois distribuir aos milhares para as pessoas da comunidade. Não há barreiras de entrada, isso faz a diferença. E aí ela destacou, esse nome dela eu já mencionei em algum dos meus gazines, talvez aqui eu vou puxar para vocês lembrarem, um gazine sobre a prisão de um sujeito que carregava zines nos Estados Unidos, né? E aí a polícia o prendeu porque a esposa dele, enfim, ele estava indo em direção à esposa para encontrá-la, já que ela estava numa manifestação, e eles prenderam os manifestantes, né? O que eu queria dizer para vocês é que eu fiz um vídeo também, né, anteriormente, sobre esse caso do Desrevol, que foi preso porque carregava zines. Então, deixa eu voltar aqui. Era esse o comentário que eu queria fazer, e não sei se foi naquele, mas um deles eu vi a escrita desse nome da Kaba, né? Bom, então ela destacou uma série de zines, como denunciar o ICE. Vamos abrir aqui o link para ver, postagem do Blue Sky, né? Aqui, How to Report ICE, acho que foi mostrado ali no outro. Eles colocaram no Blue Sky, mas deve ter um meio de você baixar ele em PDF. E aí eu vou pulando algum, porque eles falam aqui até em festa de dobradura de zines, que se popularizaram nos últimos meses. Devem ser eventos que eles se juntam, né, para fazer fanzines, e os mini-zines, que são dobraduras de zines em 8 páginas. Né? São os mini-zines, tem vários aí para vocês verem na internet, eu mesmo mostro nos vídeos que eu faço. Né? E isso é interessante, né? É como se fossem eventos para produção criativa de algo, no caso dos zines, e aí sob contestação, com a questão do medo que eles têm. Então eles estão se juntando e fazendo esses protestos, né? Isso é muito importante. Aqui tem um outro, né? Form a crowd, stay loud. Forme uma multidão, faça barulho, proteja-se um ao outro. Essa capa aqui é bem emblemática, né? Essas características, aspectos desses eventos estão se tornando frequentes por causa desse agrilhoamento, né, aprisionamento, cerceamento dessa liberdade das pessoas e a perseguição a elas. Isso é muito emblemático também, né? Eu vou abrir de novo, vou colocar aqui de novo para a gente finalizar. Então, os zines sempre foram inerentemente sociais e políticos, desde que começaram centrados na ficção científica desde 1930, sendo o primeiro conhecido como The Comet. Compartilhavam opiniões e pontos de vista que eram frequentemente expressos em cartas ao editor que as publicações normais rejeitavam. E a ficção científica é uma ficção muito política, porque imagina mundos diferentes e novos mundos, por isso a transição para a política acontece muito cedo. Disse, esse é um importante pesquisador, eu usei até no meu relatório do pós-doc nas pesquisas, o Stephen Ducombe, que é professor de mídia e cultura da Universidade de Nova York e autor do livro Notes from Underground Zines and Politics of Alternative Culture. Notas do Underground Zines e a Política da Cultura Alternativa. Inclusive é um livro que
iria sair no Brasil, foi protelado, se não me engano, a própria editora da Ugra Press fez isso, ela traduziu até 1 ou 2 capítulos, mas espero que um dia façam, né? E aí os zines começaram como uma forma de responder à cultura de massa, e parte do que as pessoas querem responder à cultura de massa é sobre política. Na década de 80, durante o movimento punk rock, os zines tiveram seu segundo nascimento, segundo do campo. O primeiro foi ficção científica e literatura, o segundo foi o punk rock, né? Dando origem ao Perzine, Personal Zine. O Perzine no Brasil foi denominado como Biographic Zine pelo Elídio dos Santos Neto, sem que a gente soubesse que existia esse Perzine, né? Isso é bem interessante também. Ou o Zine pessoal de experiências e opiniões compartilhadas. Nessa época os zines se tornaram mais sociais antes mesmo das redes sociais. Isso é importante também. Os zines são uma manifestação daquilo que nós temos hoje, do Instagram, do Facebook, tudo mais online, só que uma manifestação underground, sem vínculo com lucro, e as plataformas que eu acabei de mencionar querem lucro. Então tem esse diferencial, né? Então nessa época os zines se tornaram mais sociais antes mesmo das redes sociais. E por aí vai. Aqui tem um desses eventos de dobradura de zines, dessa festa de dobradura, que é no bar Nighthawk em Chicago, né? Tá meio corrido aqui, mas eu gostei muito dessa matéria, agradeço muito a Ana Basaglia ter nos mandado, né? Aqui um outro, ó, evento de dobradura de zines no bar Nighthawk em Chicago, outra foto, né? Então tem umas colocações aqui muito importantes, né? Não existe jeito certo ou errado de fazer isso, e as pessoas podem dar asas à sua criatividade. Muitas pessoas me agradeceram e ficaram felizes porque sim, escrever sobre assuntos políticos é pesado, mas também é como uma válvula de escape. Saber que essa revista pode ser útil para alguém, que pode abrir os olhos de alguém. Isso aqui é a fala, se eu não me engano, dessa Rose Meyer, co-diretora de algum dos eventos. Eu acabei não lendo com vocês isso aqui, então não lembro agora. O importante é que tem esta matéria, que saiu recentemente agora em dezembro, que fala do do it yourself, faça você mesmo a sua contestação como forma de existência e se junte em grupos e faça essas festas de dobradura de zines, né? Isso é importante lá nos Estados Unidos, porque lá eles estão sendo muito perseguidos, né? No Brasil a gente ainda tem uma certa liberdade com relação a essa questão, né, do estrangeiro, da perseguição aos ilegais, etc., né? Mas serve para outras coisas também, né? Para minorias, as pessoas que são, enfim, afetadas por violência, formas de violência físicas e morais, assédios, etc. Então fica aí o recado da importância de você se manifestar criativa e artisticamente, como eu venho sempre dizendo nos meus vídeos. O fanzine é o último libelo, é a última instância em que você tem essa liberdade total. Ele não visa lucro, você não precisa vender e não vai trabalhar para subsistência com fanzines. Eles são a brecha final que a sua mente tem de uma liberdade que pode ser tolhida consciente ou inconscientemente por sua parte ou por parte de quem o faz, ou quem faz esse tolhimento, que é um próprio sistema de vida que nos oprime com relação a buscar o financeiro, né? O financeiro como subsistência é uma coisa, e o financeiro empurrado como uma forma de você comprar e adquirir é uma outra, que o mercado situa como importante para a sobrevivência da humanidade e que eu situo como uma doença que foi criada e não se consegue outra solução cabível, digamos assim, a curto ou a médio prazo. Não sei qual seria, mas uma das possibilidades da nossa mente de ter essa particularidade, essa autoralidade, essa autoria de poder se manifestar é você fazê-lo com esse papel dobradura em minizines, né? Acabei não trazendo nenhum aqui para mostrar para vocês, deveria ter trazido. Uma liberdade que ainda existe, que pode ser feita, né? Eu gostei muito de saber disso, dessa notícia. Então,
torno a agradecer a Ana por ter trazido em pauta essa importante matéria aqui do The Guardian, né? Então tá aqui, vou deixar o link para vocês. É isso. Olá, este é o Gazine, seu canal sobre fanzines, zines, artes zines, biographic zines e afins.